Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder estarmos juntos em mais um vídeo através desse nosso canal do YouTube. E hoje, nesse domingo, dia 12 de novembro de 2017, estamos celebrando então o 32º domingo do tempo comum. E somos convidados então a tomar para reflexão os seguintes textos. Primeira leitura, extraído do livro da Sabedoria, capítulo 6, versículos de 12 a 16. O Salmo responsorial, Salmo 62. Segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus pode ser comparado a 10 moças que, levando suas lamparinas, saíram para formarem o séquito do noivo. 5 delas eram descuidadas e as outras 5 eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras e disseram, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum. Dentro de alguns domingos estaremos, então, finalizando o nosso ano litúrgico. E somos, então, convidados a poder, então, resgatar toda essa riqueza que nos trouxe no decorrer desse ano o evangelista São Mateus e que muito nos enriquece, principalmente na compreensão de que Jesus é o novo Moisés, que veio, então, ao nosso encontro para poder, então, nos ditar um novo modo de viver, que são as bem-aventuranças, caminho esses que nos levam à vida e à vida em plenitude. Mas, enquanto o Senhor não vem, nós somos convidados, então, pela liturgia de hoje, à vigilância. Essa é a palavrinha-chave que vai nortear essa nossa reflexão de hoje. A liturgia, então, desse 32º domingo do tempo comum, ela nos convida à vigilância. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está no horizonte final da história humana. Devemos, portanto, caminhar pela vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração preparados para o acolher. É assim, então, que nós podemos já adentrar esse evangelho de hoje. Nós temos, então, nessa parábola que Jesus, então, diz para os seus discípulos, essa parábola das 10 virgens, onde 5 eram previdentes e 5 imprevidentes. E é interessante porque Mateus escreve esse texto numa época em que tinha esfriado, então, aquele fervor, aquele ardor, primeiro, da sua comunidade. Então foi uma forma que ele encontrou de poder convidar o seu povo a reacender esse ardor missionário. De poder estar sempre em preparação, aguardando a vinda gloriosa do Senhor. Porque é comum, na época de Mateus, as pessoas achavam que o Senhor ia voltar, mas que não ia tardar, que não ia demorar. E ali muitos, então, se esfriaram diante da iminente demora onde do Senhor vir.
muitos esfriaram, muitos esmoreceram. E assim então, Mateus tem essa missão de poder novamente reacender esse ardor missionário diante da sua comunidade. E aí então nós temos essa parábola, onde as virgens vão então ao encontro do noivo que vai chegar. Mas como o noivo demora, elas acabam dormindo. E ali no decorrer então da noite vem aquele alvoroço, como nos narra o Evangelho de São Mateus. E ali então elas despertam. Aquelas previdentes estão ali preparadas, enquanto as imprevidentes chegam até as previdentes e vão pedir: dai-nos óleo. E ali então as previdentes vão dizer: olha, é melhor vocês aproveitarem então e ir comprar, porque pode ser que o óleo não seja suficiente para nós e para vocês. E as imprevidentes então vão comprar o óleo. Mas no decorrer dessa caminhada, dessa busca delas pelo óleo, o noivo vem. E esse noivo, meus queridos amados irmãos, é o próprio Jesus, o Filho amado de Deus, que veio consumar ou consolidar com a humanidade o casamento de Deus com o seu povo, de Deus com a sua igreja. E assim então, aquelas que estão preparadas entram, a porta se fecha. Chega depois então as imprevidentes e bate a porta. E ouvem então o Senhor dizer: em verdade não vos conheço. E aí finaliza o Evangelho: portanto, vigiai, porque não sabeis nem o momento e nem a hora. Então é isso que o Senhor diz para nós hoje. Não sabemos nem o momento e nem a hora, mas é preciso então estar em vigilância. E como é que nós vamos então vigiar? Como seria essa vigilância? Seria cruzar os braços, esperando então o Senhor chegar? A segunda leitura de hoje, Paulo escreve aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses é interessante porque na primeira carta, onde Paulo escreve para a comunidade de Tessalônica, Paulo dizia da vinda do Senhor, a vinda gloriosa do Senhor, e eles também pensaram que seria o quanto antes, seria uma vinda rápida. Então muitos fizeram o quê? Cruzaram os braços, deixaram de trabalhar, deixaram então ali de viver o Evangelho, de ajudar o próximo. Ah, o Senhor está vindo, então vou aqui esperá-lo. E a segunda carta, Paulo então precisa escrever uma segunda carta dizendo para eles: olha, ouvi falar que entre vós há muitas pessoas ocupadas em não fazer nada. Ora, aquele que não quer trabalhar não deve comer também. Ou seja, Paulo buscou corrigir aquele erro, ou melhor dizendo, nenhum erro, mas a incompreensão deles diante daquilo que Paulo havia anunciado. E agora então a comunidade está preocupada com a questão da morte. É o que nós vimos aí então nessa segunda leitura de hoje. Paulo então vai dizer: irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e é essa a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entrarem no sono da morte. Então, Paulo está dizendo que a nossa fé é na ressurreição. E se nós não cremos na ressurreição, vã a nossa fé. Paulo já vai dizer no outro texto. Então é preciso, de fato, confiar nessa vida a qual o Senhor tem reservada para cada um de nós. E todos aqueles que com Cristo morrerem, foram sepultados para o pecado, com eles ressuscitarão também para a vida eterna. E o batismo, meus queridos amados irmãos, é esse banho de regeneração, onde nós somos lavados aos pecados e ressurgimos com Cristo para a vida eterna. Agora, a comunidade também quer saber, e aqueles que já antecederam-nos no reino dos céus, como ficam? Ora, eles vão despertar para o sono em Deus, ou seja, Jesus irá ressuscitá-los. E nós que aqui ficamos somos convidados então a vigiar, porque não sabemos se o Senhor vai vir ou se nós iremos até Ele. Então, de uma forma ou de outra, devemos estar sempre nos preparando
É assim que nós vamos estar em vigilância diante da vinda do Senhor. Mas um dado também fundamental nos ajuda nessa nossa caminhada: a sabedoria. A primeira leitura de hoje do livro da sabedoria. O livro da sabedoria é o livro mais novo dos livros do Antigo Testamento, escrito aí por volta do século I a.C. E o autor desse livro da sabedoria é um judeu de língua grega que então busca visar, ou seja, contemplar a sabedoria, mas não a sabedoria dos homens, a sabedoria de Deus. E é interessante que o contexto que o autor está então inserido é um contexto onde surge a filosofia grega. E muitos judeus estão ali abismados diante daquela sabedoria humana, daqueles homens sábios, grandes filósofos. Muitos deles estão encantados com a sabedoria. E o autor então busca chamar a atenção para a verdadeira e autêntica sabedoria, essa que vem de Deus. Como nos diz então aí a primeira leitura de hoje. O autor vai dizer então: a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que procuram. Então, essa sabedoria é um dom de Deus. Essa sabedoria é o próprio Deus. Lá no capítulo 9 da sabedoria, vai dizer que a sabedoria esteve entre nós, nos visitou. Então, todos nós, através do dom do Espírito Santo, podemos então adquirir, porque essa sabedoria se deixa se encontrar diante daqueles que a querem. Mas não a sabedoria, é a sabedoria que o mundo nos apresenta. Para o mundo, sabe, aquele que então tira proveito dos outros, é aquele que consegue então passar na frente, furar uma fila, é aquele que consegue fazer um gato, é aquele que consegue tirar sempre proveito, vantagem diante do outro. Isso não é sabedoria, não. Isso é astúcia humana. E essa astúcia tem outro nome. Mas a que nós somos chamados então a vivenciar é a sabedoria que vem de Deus. E vivendo a sabedoria, saberemos então canalizar a nossa vida para aquilo que vale a pena. O salmista de hoje então nos convida a fazer a experiência de saciar a nossa sede, porque a nossa alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor. A nossa alma, ela deseja esse Deus vivo. E nós só vamos, de fato, encontrá-lo através da sabedoria. Então, é preciso nos preencher, nos enriquecer, porque somente essa sabedoria, ela norteia, ilumina e dá sentido para a nossa vida. A sabedoria de hoje, que o mundo nos apresenta, é uma sabedoria que nos leva sempre para a morte, que nos leva sempre à destruição, que nos leva sempre ao sofrimento. Somente a sabedoria de Deus, ela canaliza a nossa vida para aquilo que vale a pena, para aquilo que sacia essa sede que nós temos dentro de nós, desse Deus vivo e verdadeiro. Portanto, então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração, nos preparando para a segunda vinda do Senhor. E se Ele porventura demorar a vir, ou se nós então demorarmos em ir até Ele, que não desanimemos, não distraiamos a nossa atenção para aquilo que não vale a pena, que possamos perseverar nos caminhos do Senhor, deixando-nos conduzir pela sabedoria, para que assim possamos então experimentar esse grande prêmio ao qual o Senhor reservou para cada um daqueles que com Cristo também adormecerem, que com Ele possam também surgir para a vida em Deus. Que essa seja sempre a nossa fé, que essa seja a nossa esperança, e que o Espírito Santo de Deus seja sempre a nossa força, para que nós possamos viver e colocar em prática os ensinamentos do Senhor, pois é assim que nós vamos vigiar até a vinda gloriosa do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade antes de finalizar esse vídeo. Clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a divulgar esse canal, a divulgar esse vídeo. Compartilhe. Vamos então fazer com que a palavra de Deus ilumine os corações de tantos irmãos que estão aí no mundo, como aquelas virgens previdentes,
deixando-se seduzir pelas propostas facilidades do mundo. Que nós possamos ser também arautos da salvação na vida de cada um desses nossos irmãos. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir, e espero por você lá.